19 ao 31. João 20, do 19 ao 31. Teremos preciosas lições, assim espero. Acompanhe comigo a leitura. João 20, do 19 ao 31. Esse é o sermão de número 65, com a permissão do Senhor, em fevereiro. A gente conclui o Evangelho de João. Diz assim a palavra de Deus. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhes disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: Não acreditarei, se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. E dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então, disse a Tomé: Ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo. Creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Louvado seja Deus pela sua palavra. Meus irmãos, acabei de olhar para um grande amigo meu, me senti constrangido que eu não apresentei, ele está vindo comigo sempre aqui na igreja. Para você ver o problema, né? Eu tenho problema com isso, sério mesmo. O Gilberto, maranhense, conheci ele em Guarapari, no seminário. Ele foi um dos amigos que... Teve uma época no seminário, deixa eu contar uma historinha aqui então. Já que eu demorei para apresentar, deixa eu fazer uma boa apresentação. Teve uma época no seminário em que nós estávamos assim muito pietistas, muito piedosos, né? Então assim, a gente tinha por regra fazer devocional de 6h15 a 7h15. E a gente decidiu acordar todos os dias 15 para as 4 e ler a Bíblia e orar até as 7 da manhã. A gente fez isso por um ano, né, Gilberto? Mais ou menos. E aí, quando o despertador tocava 15 para as 4, quando eu não levantava, ele ia lá, batia na minha porta: Wilson, deu a hora. E quando ele não levantava, eu ia lá no quarto dele, batia na porta: Gilberto, deu a hora. E a gente ia para uma sala e ficava ali das 4 às 7 aproximadamente, lendo a Bíblia e orando. Esse é um amigo do meu coração, Gilberto. Muito bom tê-lo aqui conosco, tá bom? Eu não estou te apresentando porque profeticamente estou falando que você vai ser membro da igreja. Vai apontar o Atalaia amanhã, viu? Pois bem, então tá perdoado, né, Gilberto? Tá perdoado. Pois é. Meus irmãos, vamos para o texto. Eu quero começar o sermão de hoje com um texto de um teólogo pentecostal que se chama Meyer Perman, de um comentário que ele escreveu, que diz o seguinte: ao examinarmos a narrativa da ressurreição, notamos quão marcantemente as aparições do Senhor atendiam às necessidades de várias pessoas. Maria, com seu coração cheio de lealdade, recebeu consolação
Pedro, o arrependido, foi perdoado e restaurado. Os dois pensadores no caminho de Emaús receberam a convicção. E os 10 discípulos, amedrontados, receberam confiança e forças, enquanto Tomé foi transformado de duvidoso em crente firme. Para todas as pessoas, a presença do Cristo vivo mostrou-se suficiente. Louvado seja Deus por esse texto e essa percepção do Meyer Perman, que foi muito feliz em falar como a ressurreição de Jesus Cristo foi suficiente para as maiores necessidades dos seus discípulos. E eu quero convidar os irmãos a meditar comigo acerca desses efeitos dessa ressurreição. Todos os efeitos da ressurreição em Cristo Jesus são positivos, mas também, por nós sermos pecadores, há situações negativas nessa narrativa. E nós vamos avaliar tanto os aspectos positivos como os aspectos negativos dessa narrativa da aparição de Jesus. Acompanhe comigo agora o versículo 18, que nós vimos no último domingo que pregamos sobre João, e o versículo 19. Versículo 18 e o versículo 19. Versículo 18 diz assim: Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: Vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Olha agora o 19. Ao entardecer daquele primeiro dia, ou seja, a mesma cena, o mesmo dia, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. Só até aí. Primeira coisa que eu quero destacar para a igreja, para os irmãos, é que viver piedosamente significa que, muitas vezes, travaremos uma guerra interna entre aquilo que ouvimos e entre aquilo que sentimos. No versículo 18, Maria Madalena foi a apóstola, foi a enviada, foi a testemunha de Jesus. E ela se encontrou com os 10, ou talvez até mesmo com Tomé, e falou que Jesus houvera ressuscitado. Não obstante, no versículo 19, mostra que essa notícia não gerou um impacto positivo nos discípulos, porque eles estavam com medo da turba judaica, da retaliação que poderia vir. Então, eles tinham duas apreensões. Primeiro, Jesus Cristo ressuscitou, e Pedro e João já tinham ido lá no túmulo e verificado que o corpo de Jesus não estava mais ali. Só que os judeus subornaram os romanos, os discípulos, e fizeram com que houvesse uma mentira. Vamos dizer que os discípulos roubaram. Então os discípulos tinham dois extremos. Eles estavam num pêndulo. Tinha notícia boa que Jesus ressuscitou e tinham medo dos judeus, do sinédrio, da liderança. E eles estavam vivendo isso no mesmo momento. E eles estavam confrontando a boa notícia da ressurreição de Jesus com o medo dos judeus. E aí nós aprendemos que a vida piedosa, muitas vezes, se traduz nessa guerra interna. O que vai definir o tom da nossa vida? Aquilo que ouvimos, as palavras de Jesus, porque Maria Madalena falou o que Jesus mandou ela dizer aos discípulos. Nós iremos viver por aquilo que ouvimos da palavra de Deus, ou viveremos por aquilo que vemos e que sentimos? O que irá determinar o tom da nossa existência, da nossa vida? E eu sei que isso não é muito fácil. Não é muito fácil. Porque os nossos sentimentos são muitos, e antagônicos, e opostos, são explosivos. Mas nós precisamos aprender a disciplinar o nosso coração, as nossas emoções, aquilo que vemos, a aceitar e a se submeter àquilo que ouvimos. Nós precisamos fazer com que aquilo que a gente ouve todo domingo, toda quinta, ou aquilo que você ouve no seu quarto secreto ao ler as Escrituras, discipline as suas emoções e dite o teor e o tom da sua vida e da sua existência. No dia a dia, o nosso coração, por diversas razões, vai querer ficar ansioso. Por diversas razões. São inúmeras, se a gente quisesse aqui elencar. Mas não irei elencar
cada coração sabe das suas aflições. Quando a gente olha para as circunstâncias, o nosso coração, de fato, fica temeroso. Mas aí vem a voz de Jesus e fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Se você for olhar, olha para os passarinhos, que não trabalham, não tecem. Não obstante, todavia, são sustentados pela mão do nosso Pai. Então a gente precisa dizer para o nosso coração que os nossos olhos não devem definir a nossa existência, mas sim as palavras de Cristo Jesus. Meus irmãos, tenha algo firme em seu coração. As palavras do Senhor são muito mais certas do que aquilo que a gente pode ver e tocar com as nossas próprias mãos. Por isso é imperioso nós sairmos daqui resolutos e dizer para o nosso próprio coração: eu vou viver por fé, eu vou viver por aquilo que ouço e não por aquilo que vejo. Toma essa atitude hoje, meus irmãos, em nome de Jesus. Creias na palavra de Jesus Cristo. Ele é fiel à sua palavra, não pode mentir, e ele é soberano para sustentar as promessas que nos foram outorgadas. Vamos para a segunda lição que nós vamos aprender com essa narrativa. No versículo 19 e versículo 26, apenas uma partezinha. Versículo 19 e versículo 26, o narrador João escreveu o seguinte. A segunda parte do versículo 19. De repente, Jesus surgiu no meio deles. Foi repentino. De repente, Jesus surgiu no meio deles. Essa mesma frase é repetida no versículo 26, lá no finalzinho. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Essa aparição milagrosa, observe que João está falando que eles estão num recinto fechado e que as portas estão trancadas. João quer nos levar a entender que aquela aparição foi milagrosa, que aquela aparição só poderia ser ato de Deus. Essa aparição milagrosa de Jesus ensina-nos, pelo menos, 4 lições. Primeira, é sempre Jesus que vai ao encontro do homem, e nunca o contrário. Os discípulos estavam trancafiados com medo. E, de repente, num lugar que não poderia aparecer ninguém, Jesus aparece. Observe que não foram os discípulos que, motivados pela boa notícia da sua ressurreição, que saíram atrás de Jesus. Pelo contrário, eles se trancafiaram. Mas Jesus lá aparece. Como é importante nós entendermos essa verdade, não apenas narrativa, mas teológica. Que no encontro do homem com Deus, é sempre Deus que encontra o homem, não o homem que encontra Deus. A possibilidade de conhecermos o Senhor, a possibilidade de decidirmos pelo Senhor, é porque o Senhor primeiro se decidiu a revelar-se a nós. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Inverte essa ordem e você não tem evangelho. Inverte essa ordem e você não tem mais cristianismo. Segunda lição que nós aprendemos com a aparição milagrosa de Jesus. Portas trancadas. Ou seja, os discípulos estavam escondidos. Portas trancadas. Consciências culpadas, porque os discípulos pecaram. Um foi incrédulo, o outro traiu. Muitos estavam aqui definindo a sua vida pelo medo, não pela fé. Portas trancadas, consciências culpadas e abatimento psicológico, porque os discípulos estavam melancólicos, estavam tristes, estavam abatidos. Tudo isso, naquele recinto, naquele caldo de desesperança, ensina-nos que nada disso impede o amor de Jesus pelas suas ovelhas. Eles estavam escondidos no recinto, com medo dos judeus encontrarem eles, e Jesus os achou. Eles estavam com a consciência culpada e Jesus os perdoou. Eles estavam com abatimento psicológico e Jesus os curou. Nada disso impediu o amor de Jesus por eles. Talvez nós estamos vivendo escondendo-se de Deus e de algumas pessoas. Talvez estamos com medo, abatidos psicologicamente. Talvez estamos aqui hoje com a consciência culpada,
porque estamos em flagrante pecado, porque estamos abarrotados e chafurdados na iniquidade. Mas nada disso impede o amor de Jesus por você e por mim. O amor de Jesus transcende todos esses obstáculos. Nas relações humanas, pode haver rompimento. E pode haver um esmorecimento de amor. Mas em Jesus, nós encontramos um manancial, uma fonte inesgotável de amor derramado sobre as suas ovelhas. Isso serve para ímpios que ainda não creram em Jesus. E serve muito mais para as suas ovelhas. Porque as ovelhas que estão em suas mãos jamais serão abandonadas. Se você é crente em Cristo Jesus e está enfrentando hoje alguma dificuldade, como esses apóstolos, como esses discípulos, não deixe que o diabo te jogue numa cadeia sofismática e que pense que você não é amado por Deus e que não tem mais esperança. Lembre-se de que o fundamento da igreja, que são os apóstolos, as suas doutrinas, sofreram do mesmo mal e padeceram tal como eu e você padecemos. O amor de Jesus é inesgotável. Terceira lição que aprendemos com a aparição milagrosa de Jesus. Terceira lição. A nova ordem inaugurada na ressurreição de Jesus é melhor do que a ordem presente e antiga. A nova ordem inaugurada na ressurreição de Jesus é melhor que a ordem antiga, bem como a ordem presente. Queridos, os discípulos estavam trancafiados, estava tudo fechado. Inclusive, eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Jesus simplesmente atravessa a parede ou a porta. E aparece mostrando a premissa daquilo que haverá de ser. O mesmo corpo que ele assumiu, ele irá replicar nos novos corpos que teremos. E eu gosto muito da analogia que o C.S. Lewis faz no seu livro, O Grande Abismo. Volto a repetir essa analogia que ele faz. A ideia é acharmos que o mundo por vir é fantasmagórico, é rarefeito, é sem densidade. Mas a travessia do corpo de Cristo, o corpo ressurreto, mostra que é o contrário. Aquilo que haverá de vir é muito mais denso, ao ponto dessa porta trancada, dessas paredes impermeáveis, parecerem fumaças e papéis diante do corpo ressurreto de Cristo Jesus. Essa realidade que já é encantadora, essa realidade que já é gostosa de ser vivida, não se compara com aquilo que haverá de vir, os novos céus e a nova terra. Meus irmãos, não levem a mal não com a brincadeira, mas o açaí do novo céu e da nova terra vai ser um negócio maravilhoso, se já é bom hoje. A gente não deve pensar que a nossa existência para o porvir será uma diminuição de nossas experiências. Será algo menor. Será algo menos feliz. Como se a gente estivesse pulando de nuvinha com a harpa. A realidade é muito mais concreta. É muito melhor. Não é somente a recriação de novos céus e nova terra. É um aperfeiçoamento. É uma era melhor, superlativa, que não dá para comparar. O corpo de glória de Cristo Jesus que será compartilhado conosco. O Lewis fala que no novo céu e na nova terra, se nós pisássemos na grama com esse corpo, a grama iria furar todo o nosso pé, de tão densa que é. As chuvas seriam como balas de revólver, tão densa que é. Queridos, apaixone-se e espere o porvir. Espere a nova realidade. Não se atenha, não abraça com força esse presente mundo, essa presente era. Com isso, não quero te desincentivar a trabalhar. Não quero ser um desestímulo a viver coisas boas dessa vida. Pelo contrário, mas viva sabendo que tudo isso é apenas um sinal, um símbolo de algo muito extraordinário e superior que Cristo está a fazer para nós. Quarta lição que aprendemos com a aparição milagrosa de Jesus. Jesus, isso aqui é muito importante, meus irmãos. Muito importante. Jesus
não desconsiderou as demandas racionais e empíricas de seus discípulos. Jesus não desconsiderou as demandas racionais e experimentais de seus discípulos. Eles o tocaram. Em Lucas 24, versículo 39, Jesus fala assim: me apalpe, toque em mim. Eles o tocaram e eles viram as suas feridas, sobretudo a ferida do lado em Jesus Cristo. E por que eu dei destaque à ferida do lado de Jesus Cristo? Por que eu disse sobretudo? Porque tudo bem que é difícil um crucificado ressuscitar, correto? Mas vamos supor que houvesse ressuscitado. Todos eles teriam a perna quebrada ou furo na mão, mas não ao lado. E Jesus está falando, sou eu mesmo. Por isso que Tomé fala assim, eu ver, eu tocar e botar a mão do lado. Qualquer corpo crucificado teria o furo em suas mãos. Mas ao lado, Jesus está sendo altamente específico. Foi eu que ressuscitei. Meus irmãos, Jesus não desconsiderou provar para os seus discípulos a sua ressurreição. Observe o seguinte, a fé cristã, ela pode ir além da nossa razão. Tem coisas que a gente não vai conseguir explicar. Mas ela jamais será contrária a um raciocínio. Ela jamais será contrária à própria constituição humana. Por isso que a fé cristã, ela é extraordinária. Eu entendo, meus irmãos, que alguns teólogos e algumas pessoas bem intencionadas falam que a fé é um pulo no escuro, mas não é. A fé não é um pulo no escuro. A fé, ela é avalizada, ela é testável. Por isso que qualquer tipo de sermão, sugestão, que peça o ser humano para desconsiderar sua própria humanidade, não vem de Deus. Então Jesus apareceu, falou, vocês podem ver minhas feridas, podem me tocar, porque eu sei que não é algo fácil. Aliás, crer numa ressurreição, crer naquele que você sabe que estava morto, não, de fato não é fácil. E aqui eu quero trabalhar com vocês, pelo menos, duas possibilidades que algumas pessoas falam como os discípulos entenderam a ressurreição. Primeiro, algumas pessoas falam que foram uma invenção. Mas, irmãos, isso aí é bola fora. Uma, porque os discípulos não entendiam bem a expectativa da ressurreição. E eles não estavam com cabeça para inventar a ressurreição, estavam com medo. Eles estavam trancafiados. Nós já vimos que a única coisa que habitava na mente deles era a autossegurança, a autopreservação. Eles tinham medo dos judeus. Eles não inventariam algo assim. Se eles tinham medo dos judeus, por que eles vão inventar que Jesus ressuscitou? Mas existe uma outra teoria, que é a da alucinação. Que os discípulos teriam tido uma alucinação da ressurreição de Cristo Jesus. Ora, isso não se sustenta pelo menos por 3 razões. Primeiro, uma alucinação geralmente acontece por antecipação e expectativa. Os discípulos tinham expectativa da ressurreição de Jesus? Eles estavam esperando a ressurreição de Jesus? Ora, uma mulher falou que Jesus ressuscitou. E eles estavam com medo. Estavam tardios em crer na ressurreição. Uma alucinação geralmente acontece no coração que tem expectativas e que antecede fatos. Se você for para a roça, uma roça muito escura, que acaba a luz cedo, você provavelmente vai ouvir muita lenda de muitas coisas, de saci pererê, de coisa que anda. E a pessoa fica naquela expectativa de fato. E a pessoa até vê. Eu tenho certeza que eu vi aquilo ali, foi alguma coisa. Porque provavelmente já crer em assombrações e coisas assim, de fato acontece. Mas, meus irmãos, esses discípulos não tinham nenhuma expectativa. Segundo, a aparição a outros. Qualquer outra pessoa poderia falar assim, ei, calma aí, calma aí. Esses discípulos estão mentindo, eles estão falando que Jesus apareceu para eles, apareceu para outros. As pessoas poderiam chegar para os discípulos e falar assim, aponta os outros. Ia falar assim, Zetinha viu, ia falar assim, eu não. Eles poderiam ser facilmente desmascarados. Quando Paulo fala assim, que Jesus apareceu a 500 irmãos, ele teria que saber apontar os 500 irmãos. Ou seria muito fácil desmascarar essa mentira. E o pior de todos é porque, inclusive, há indicações de que nenhum livro de psicologia, de psiquiatria, jamais
teve um registro de uma alucinação coletiva, nos mesmos termos. É impossível, meus irmãos, porque a alucinação está altamente ligada com aspirações próprias e o coração da pessoa que está sendo alucinada. Agora, 10 pessoas tiveram alucinações iguaizinhas, as mesmas experiências, os mesmos termos e as mesmas palavras. Tem que ser mais crente para que na alucinação do que na ressurreição. Então, não cabe essas teorias. E Jesus, meus irmãos, jamais considerou essas demandas dos apóstolos. Inclusive, em Lucas 24, isso é interessante demais, versículo 37, os apóstolos pensaram que Jesus era um fantasma. Se vocês quiserem conferir depois na Bíblia. Rapaz, deve ser um espírito. Jesus fala, não, corpo, toque em mim, me apalpem. Observe que os próprios discípulos poderiam caminhar para o entendimento errado, mas Jesus conserta, porque Jesus de fato ressuscitou. E isso é uma doutrina muito importante, meus irmãos, tal como a morte e a cruz de Cristo Jesus. Porque Paulo fala que se a ressurreição não existe, não teria razão de ser do cristianismo. Quando Jesus ressuscita, o Pai está vindicando a sua pessoa e dizendo publicamente que o Pai aceitou o sacrifício do Cordeiro de Deus em favor dos seus. E dizendo publicamente que a morte foi vencida. E dizendo publicamente que Jesus Cristo de fato é justo e justificador daqueles que creem nele. Agora acompanha comigo o versículo 19 novamente e 21. Agora eu vou ler o 19 e 21 inteiro. Diz assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Foi o Shalom. Inclusive um termo muito usado, Shalom Aleikem. Os muçulmanos também usam muito próximo. E era rotineiro um judeu falar para um outro judeu: paz seja com vocês. Mas aqui certamente tem um peso muito maior. Observe comigo o versículo 21, aonde Jesus também deseja sua paz. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Queridos, 3 coisas a ressurreição de Jesus garante para nós nesse texto. A ressurreição de Jesus garante muito mais coisas. Mas nesse texto eu quero elencar pelo menos 3 coisas que a ressurreição de Jesus garante para os crentes. Primeiro, a paz. A paz. A ressurreição de Jesus confirmou as suas palavras antes da cruz. A ressurreição de Jesus confirmou as suas palavras antes da cruz, ressignificando o passado, trazendo consolo para o presente e gerando convicção para o futuro. Quando eles tiveram um encontro com Jesus, eu imagino várias sinapses, várias conexões na mente dos discípulos e ressignificando várias palavras de Jesus. João, que foi o primeiro a crer na ressurreição, quando viu o túmulo vazio, falou que ele creu. Então imagina agora ele falando: derruba esse templo em 3 dias, ele irá ressuscitar. Não era o templo, era Jesus. Ressignificando o passado. E outra, conferindo aos discípulos o maior símbolo da vitória. Porque aqui, meus irmãos, não está uma vitória sobre um exército. Aqui, meus irmãos, não está uma vitória sobre o mundo. Aqui está uma vitória sobre a morte. Coisa que nenhum mortal pode vencer. O império mais forte, o imperador mais forte não pode vencer. E quando Jesus ressuscita, ele garante-nos essa paz, porque a paz é o doce fruto de uma vitória nessa guerra cósmica que aconteceu. Paulo em Colossenses fala que Jesus desprezou os potestades, os demônios, cravando na cruz o nosso escrito de dívida e nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Se a morte foi vencida, o que mais pode te perturbar? Coisa que ciência nenhuma pode vencer. Coisa que a filosofia não pode responder.
Jesus Cristo venceu. Isso gera paz. A partir desse encontro, os discípulos já não vão mais andar com medo dos judeus. Eles vão andar acima das ameaças. Antes da ressurreição, eles estavam com medo. Depois da ressurreição, lê Apocalipse. Desculpa, estou com Apocalipse na cabeça, né? Lê Atos. Agora, não somente eles estão fugindo dos judeus, como estão enfrentando as ameaças com intrepidez. Porque se a morte foi vencida, qualquer inimigo, por mais real que seja, já está derrotado. Porque Cristo Jesus conquistou a vitória para nós. A cruz de Cristo Jesus, bem como a sua ressurreição, garante para nós a paz. Segunda garantia da ressurreição de Jesus. O que a morte e a ressurreição de Jesus garante para nós? Verdadeira alegria. Versículo 20. Verdadeira alegria. Versículo 20. Enquanto falava, mostrava-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Se a cruz foi a razão da maior tristeza dos discípulos, pois ainda eles não entendiam sua razão, a ressurreição foi o maior motivo da alegria deles já experimentada em vida. Ver Jesus é encontrar a própria alegria. É possível que alguns de nós estejam dando soco em ponta de faca, querendo encontrar a alegria verdadeira. E você a encontrará a olhar para a face do Cristo ressurreto. Nós não estamos adorando e louvando um Jesus que morreu, e nós não estamos simplesmente adorando e cultuando a sua memória. Fazemos isso também. Mas estamos cultuando um Jesus que ressuscitou e hoje está aqui, por intermédio do teu Santo Espírito. Está assentado à destra do Deus Pai, está nos ouvindo, está nos observando, está vendo. Nós servimos um Jesus que triunfou sobre a morte, que gera paz e gera alegria. Ver Cristo Jesus é encontrar a própria alegria. Queridos, num livro do C.S. Lewis, um livro de fantasia, uma releitura de um mito de Psique e Cupido, tem uma frase que é célebre, que é muito bonita, que diz assim: Oriol, que é a personagem a qual ele tenta traduzir, e traduz muito bem, diz o seguinte: sei agora, Senhor, porque não me deste nenhuma resposta. Tu és a própria resposta. Diante do seu rosto, as perguntas desaparecem. Eu sei que há muitas questões na nossa vida. Os discípulos aqui estavam com turbilhões de questionamentos. Mas quando Jesus apareceu, algo aconteceu nesses discípulos. Ver Jesus foi ter a própria resposta. Encontrar-se com o Senhor no porvir será a própria resposta que nós queremos e que já temos em parte. Ver Jesus novamente é encontrar-se com a própria alegria. Terceira garantia que a ressurreição de Jesus confere aos crentes: o recebimento do Espírito Santo. Versículo 22. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Não haveria Pentecostes sem glorificação do Filho. Sem a subida de Jesus, o Espírito não desceria. A subida do Filho aos céus é a garantia de termos Deus não apenas conosco, mas em nós. João faz várias vezes o link. João faz várias conexões de que se Jesus não fosse glorificado, e isso significa a sua ressurreição e a sua ascensão, o Espírito Santo não seria dado. Por quê, meus irmãos? Sem o sacrifício que cobre os nossos pecados, Deus não poderia fazer morada em nós. Por que que Yahvé, por que que Deus habitava no Santo dos Santos e nenhum mortal poderia entrar lá, exceto uma vez, e aspergido com o sangue do Cordeiro? Porque não há comunhão entre o pecado e o santo. Era impossível Deus morar em nós. Agora, pelo sangue de Cristo Jesus, você pode ser purificado. Nós estamos purificados. E Deus não está lá. Deus não está mais distante. Deus está em nós. Deus mudou agora o seu endereço. Deus mudou agora a sua residência. Deus mudou agora o seu meio de comunicar.
Não é mais na arca, no propiciatório, que é aspergido pelo sangue de um cordeirinho. O Deus distante, que está próximo, mas também distante. Porque ninguém podia encontrar Jesus. Ninguém podia encontrar o Espírito Santo. Ninguém podia encontrar o Pai. Mas agora, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, e o seu sangue é aplicado em nós, a gente não precisa mais numa arca. A gente não precisa mais esperar um dia. A gente não precisa mais ver a manifestação teofânica de Deus numa nuvem. Deus está em nós. Recebemos o penhor da nossa garantia. Esse selo. Quem crê em Cristo Jesus é selado pelo Espírito Santo. E ninguém pode arrancar esse selo. Está garantido. Vamos para a quarta lição que nós aprendemos nesse texto. Versículos do 19 ao 23, não lerei todos. Irei fazer menções e lerei os versículos. O encontro com Jesus trata com o nosso coração, coloca-nos em missão e garante a capacitação. Eu falei já do aparecimento de Jesus, falei da ressurreição das garantias, agora estou falando do encontro. Jesus apareceu para os discípulos, Jesus ressuscitou, mas o que vai fazer o efeito disso tudo acontecer na sua vida, pessoal, é o seu encontro com Jesus. Se você não se encontrar com Jesus, nada disso valerá para a sua vida. Então vamos falar agora do encontro. Trata o coração. Primeiro, Jesus chegou e falou o quê? Qual foi a primeira palavra que Jesus falou com os seus discípulos? Shalom. A primeira palavra de Jesus foi mensagem de graça. Vocês estão perdoados. Há paz entre mim e vocês. Há paz entre Yahvé e vocês. Tanto que vocês vão receber o Espírito Santo. Tanto que o templo agora ficou obsoleto. Vocês não precisam mais ir lá, porque agora ele está aqui. Paz. Jesus tratou o coração dos seus discípulos. Jesus curou suas almas. Jesus é o bom pastor. Jesus tratou primeiro do missionário, para então depois lançá-los à missão. Outro efeito do encontro com Jesus é o senso de missão. Jesus tratou o coração deles, porque antes importa o missionário do que a missão, para depois sim ter missão. É necessário tratar o missionário, é necessário ter um encontro com o missionário e depois sim otorgar-lhes a vocação e a missão. Versículo 21. Leia comigo, queridos, versículo 21. Mais uma vez ele disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu o envio. Meus irmãos, Jesus deu a paz para cuidar do coração. Agora Jesus conferiu a paz a eles para dar-lhes um serviço. E Jesus é o próprio paradigma da missão. Jesus não é apenas o conteúdo da missão. O missionário vai fazer o quê, meus irmãos? Pregar Jesus, correto? Correto. O conteúdo da missão é Jesus Cristo. Mas Jesus não é apenas o conteúdo, Jesus é a própria metodologia. Ele é o próprio paradigma. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu sou a mensagem e eu também sou exemplo. Como é que se faz missão? Pregando aos ouvidos e também aos olhos. Falando a sua mensagem, mas também imitando os seus atos. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus é a própria medida do serviço cristão. Nem a quem e nem além. Em Jesus Cristo. Agora, eu quero entrar para um texto, sempre tem que ter, né? Um texto um pouco mais difícil. Versículo 23. Farei aqui uma apologética protestante. O que é protestante provavelmente vai concordar com aquilo que eu irei falar. Versículo 23. A missão tem a ver com o perdão dos pecados. E Jesus disse o seguinte: se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Qual é a missão da igreja dos discípulos de Cristo Jesus? Abrir a porta do perdão. Jesus os enviou, os capacitou, enviando o Espírito Santo, e falou do que se trata a missão. Assim como Jesus veio para materializar o perdão divino para toda a humanidade, a igreja avança para abrir a porta do perdão. No entanto, os católicos romanos vão usar esse versículo para falar da confissão auricular, como se fosse necessária uma confissão a um sacerdote. Primeiro que na igreja de Cristo Jesus não há sacerdotes.
Pedro fala que todos nós somos sacerdotes. E o que significa então esse versículo? Ô, meus irmãos, se alguém puder trazer mais um pouquinho de água, de novo para mim, agradeço. Obrigado, Arthur. Será que esse texto está falando que os apóstolos, ou que os cristãos, têm a capacidade de perdoar pecados individuais um dos outros? É isso que Jesus quer dizer? Primeiro ponto. O versículo é antecedido pelo recebimento do Espírito Santo. Versículo 22. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto para a gente entender essa abertura do perdão dos pecados. Ora, quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Logo, a ação do Espírito Santo por meio dos apóstolos conduzirá no contato da igreja com os pecadores essa convicção. Porque é o próprio Deus que gera essa convicção do pecado, da justiça e do juízo. Logo, é o próprio Deus, na instrumentalidade da igreja, bem como dos cristãos, que perpetua e que transmite o perdão à humanidade. Mais um entendimento. De fato, há um reconhecimento formal por parte da igreja daqueles que não se submetem à autoridade dela, fazendo com que a igreja não reconheça o indivíduo como cristão. Isso pode ver em Mateus 16, 19 e Mateus 18, 18, quando Jesus entrega a chave do reino a Pedro e aos apóstolos. Jesus confere à igreja uma capacidade de julgamento. Pastor, como assim? Meus irmãos, isso é o que nós chamamos de disciplina eclesiástica. Mas observe que quem faz isso é a igreja. É um reconhecimento formal. Não é um indivíduo, não é um sacerdote. Eu irei perdoar o seu pecado, Gilberto. É no tratamento do indivíduo com a igreja. Vocês irão perdoar ou não. Quando a gente fala que um membro foi excluído por pecado, nós estamos dizendo que não há perdão de Deus para ele. A igreja formalmente está dizendo, olha, você não está debaixo do perdão de Deus. Resolva a sua vida. Simplesmente como reconhecimento. E não como ato constitutivo. Porque somente quem perdoa pecado é Deus. O próprio Jesus foi inquirido pelos judeus. E várias vezes as pessoas queriam apedrejar ele. Porque ele falava assim, eu perdoo os pecados. Ah, você se coloca no lugar de Deus? Ah, é assim? Qual é mais fácil? Dizer perdoar o seu pecado ou levanta e anda? Então levanta e anda. Mostrando autoridade para perdoar pecado. De fato, somente Deus pode perdoar pecados. Então a gente já viu que de fato há um reconhecimento formal na igreja, não é indivíduo, não é uma pessoa com posse de segurar perdão ou não. Imagina onde isso ia parar, meus irmãos. Uma pessoa com esse poder. Mas o ponto interessante é que os apóstolos que ouviram essas palavras, 50 dias depois, receberam o Espírito Santo. Correto? No Pentecostes? Alguém lembra? Atos 2, desceu o Espírito Santo. Qual foi a prática dos apóstolos em Atos? Será que eles iam individualmente estar perdoados, estar perdoados, estar perdoados? Não, você não. É um sacramento. Confessa a mim, você é perdoado. Não confessa a mim, você é perdoado. Qual que era a prática dos apóstolos? Em Atos 2, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Pedro pegou para eles se arrependerem e crerem em Jesus, para a remissão dos vossos pecados. Qual é a maneira de abrir a porta do perdão? Por meio da pregação, não da confissão auricular. A igreja prega, por meio do Espírito Santo, o povo, o ímpio é quebrantado, e aí sim ele recebe o perdão dos pecados. Em Atos 13, quando Paulo vai falar sobre a remissão do pecado, ele fala para crer em Deus, porque Deus perdoa os pecados. Mas nenhum apóstolo vai assistindo pessoalmente ninguém com um poder sacramental de reter ou não. Por fim, para encerrar a questão, acredito, vale ressaltar que os apóstolos nunca assumiram a autoridade de perdoar no lugar de Jesus os pecados específicos dos indivíduos. Corporalmente existe, quando a gente faz disciplina eclesiástica. Olha agora, Pedro mandou Simão recorrer a Deus para pedir perdão. Abra comigo Atos, capítulo 8, versículo 22. 50 dias depois, eles receberam o Espírito Santo, Pedro pegou, e na sua caminhada em Atos 8, já ouviram falar de simonia? Simonia
foi um pecado que ficou adjetivado na história da igreja quando as pessoas auferiam cargos eclesiásticos por poder, por dinheiro. A era medieval teve muito isso, e foi chamado de simonia. O cargo e o poder, onde dava dinheiro. Simão, esse Simão aqui, que deu o nome de simonia, viu que o Espírito Santo descia sobre as pessoas quando Pedro impôs as mãos. E ele quis comprar o dom do Espírito Santo. O que Simão fez? Pecou, blasfemou contra Deus. E qual foi a recomendação de Pedro a Simão? Capítulo 8, versículo 22. Observe a recomendação de Pedro a Simão. Arrepende-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe esses seus maus pensamentos. Esses discípulos que ouviram sobre abrir a porta do perdão não a praticaram em nenhum momento confissão auricular, não reteram ou nem deram gratuitamente sem critério, porque havia o batismo, o perdão dos pecados. Eles simplesmente criam. E na confissão de crer, eles batizavam. E enquanto igreja e membresia, sim, reconheciam formalmente se a pessoa era cristã ou não. Então, a missão da igreja é abrir a porta do perdão. E como que a igreja faz isso? Pregando o evangelho. Pelo poder do Espírito Santo. O encontro com Jesus garante para nós a capacitação. Não existe missão sem capacitação do Espírito Santo. Na verdade, qualquer ato da igreja só é missão quando é animada pelo Espírito Santo. Se não for animado pelo Espírito Santo, não é ato de missão. Então os apóstolos saíram pregando quando receberam o Espírito Santo, abrindo a porta do perdão. E mais um ponto, eu não ia falar, mas vou encerrar o sermão aqui, não vou terminar todo o sermão. Então o capítulo 20 vai ser depois das férias. Os apóstolos também tinham a incumbência de fazer uma transição histórica. Por exemplo, quando os gentios e os samaritanos foram recepcionados na comunidade da aliança, quem é que foi formalmente reconhecer? Os apóstolos. Eles não foram dar o perdão. Eles foram reconhecer o perdão materializado na vida daqueles que já creram. E disseram, de fato, nós não podemos negar o batismo a eles, porque eles creram em Cristo Jesus. E aquilo que a gente viu lá em Jerusalém, em Atos 2, também aconteceu, por exemplo, na casa de Cornélio. Como posso eu negar o batismo ao Senhor? Observe que ele não pode nem negar o perdão ou dar. Ele simplesmente reconhece. Se Deus o perdoou, quem sou eu para recusar o batismo a Cornélio e a sua família? Então a igreja simplesmente reconhece. Meus irmãos, termino com uma aplicação. Não sejamos sensíveis. Não existe vida cristã sem reconhecimento da igreja. Você pode falar aos milhares, eu sou crente. Se nenhum corpo te reconhece como crente, você não é cristão. Simples assim. Não existe vida cristã isolada, 007, escondida. Não existe vida cristã inverificável. A vida cristã produz frutos, e frutos de arrependimento. E fruto não é invisível. A seiva é, a fruto não. A igreja tem essas chaves do reino. Observe como o conceito é muito diferente da católica romana. Mas não vão para o outro extremo, que a vida cristã é só eu e Deus, é só vertical. Também está errado. Existe sim uma autoridade otorgada à igreja. E é por isso que a igreja prega e anuncia e reconhece sua membresia. Amém, meus irmãos. Já deu 9h05, estourei. É porque eu vou sair de férias, os irmãos vão ficar com saudade de me ouvir. Então eu posso terminar, vou até 9h30. Brincadeira. Né? Espero que os irmãos fiquem com saudade, né? Queria terminar o capítulo 20, mas quando eu voltar em fevereiro, a gente termina, se Deus permitir. Vamos orar, nos colocar de pé. Queridos, como eu disse, né, eu vou sair de férias. Então, já tem uma escala de pregadores para domingo. O primeiro será o pastor Genival, o segundo o pastor Cledivaldo, e o terceiro o pastor Tarciso, da 4ª igreja de Búzios, lá do pastor Jorge. Estarão, nesses 3 domingos subsequentes, dando a palavra de Deus à igreja. Nas quinta-feiras serão os nossos irmãos da igreja. A irmã Marisa vai estar aí direcionando a ordem do culto, tá bom? Peço com atenção a questão da escala de abrir e fechar. Se você não puder, fale com alguém que pode vir, tá bom? Apenas essa breve organização que eu gostaria de ressaltar para a igreja. Eu vou pedir ao irmão Wilton. O irmão Wilton que está nos visitando da igreja, primeira igreja batista lá de Medeiros Neto,
Eu falei hoje de manhã que Medeiros Neto tem sido celeiro de obreiros, né? Vou pedir, irmão, que esteja orando e logo após nós teremos a bênção apostólica e encerramento do culto. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o auxílio do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar, corações silenciosos, encerramos o culto dessa noite.